Shalom. Yeshaiá, Isaías, capítulo 45, versículo 23. Yeshaiá, Isaías, capítulo 45, versículo 23. Eu vou ler do versículo 18 até o versículo 24. Pois assim diz Adonai, que criou os céus, Deus, que modelou e criou a terra, que a estabeleceu e criou para não ser caótica, mas a formou para ser habitada. Eu sou Adonai, não há outro. Não fale em segredo em uma terra de trevas. Não digo aos descendentes de Jacob: vocês me procuram em vão. Eu, Adonai, falo com retidão, digo a verdade. Reúnam-se, venham e se ajuntem, refugiados das nações. Os que carregam ídolos de madeira são ignorantes. Oram a um Deus que não pode salvar. Que eles se levantem e apresentem seu caso. Que tomem conselho em conjunto. Quem o predisse há muito e o anunciou no passado distante? Não fui eu, Adonai? Não há outro Deus além de mim, o Deus justo e salvador. Não há ninguém além de mim. Olhem para mim e sejam salvos todos os confins da terra, pois eu sou Deus, não há outro. Jurei pelo meu nome, acabei de pronunciar uma palavra que não voltará atrás. Todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua jurará a meu respeito, que apenas em Adonai estão a justiça e a força. Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Brit Hadashah, Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. E, quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte na estaca como um criminoso.
Portanto, Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu o nome acima de todo nome, para que, em honra ao nome dado a Yeshua, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua reconheça que Yeshua, o Messias, é Adonai, para a glória de Deus, o Pai. Joel capítulo 2, versículo 32. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 32. Joel capítulo 2, versículo 32 da Bíblia evangélica. Na Bíblia judaica completa está em Joel capítulo 3, versículo 5. Nesse tempo, quem chamar pelo nome de Adonai será salvo, pois no monte de Sião e Jerusalém haverá quem fuja, como Adonai prometeu. Atos dos Apóstolos, Shelihim, capítulo 2, versículo 21. Atos dos Apóstolos, Atos dos emissários de Yeshua, o Messias, Shelihim, Atos dos Apóstolos, Shelihim, emissários, capítulo 2, versículo 21. Então, todo que invocar o nome de Adonai será salvo. Mateus capítulo 1, versículo 21. Matitiyahu, Matitiyal. Mateus capítulo 1, versículo 21. Brit Adachá. Ela dará à luz um filho, e você lhe chamará Yeshua, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Atos capítulo 4, versículo 17. Atos dos Apóstolos, Atos dos Emissários, Atos dos Shelihim, capítulo 4, versículo 17.
versículo 12 aqui. Vou ler o 11 e o 12. Este Yeshua é a pedra rejeitada por vocês, construtores, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pela qual devamos ser salvos. Zacarias capítulo 14, versículos de 3 a 9. Zacarias, capítulo 14, versículos de 3 a 9. Então Adonai sairá e lutará contra essas nações, combatendo como no dia da batalha. Naquele dia, seus pés permanecerão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será dividido ao meio, do leste para o oeste, formando um grande vale. Metade da montanha se moverá para o norte e metade dela para o sul. Vocês fugirão para o vale nas montanhas, pois o vale nas montanhas chegará a Atzel. Vocês fugirão como fugiram por causa do terremoto nos dias de Uziá, rei de Judá. Então Adonai, meu Deus, virá a vocês com todos os seus santos. Naquele dia não haverá luz brilhante nem escuridão espessa, e no dia conhecido de Adonai não haverá dia nem noite. Contudo, à tarde haverá luz. Naquele dia fluirá água corrente de Jerusalém, metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental, no verão e no inverno. E Adonai reinará sobre o mundo todo. Naquele dia, Adonai será o único, e seu nome será o único nome. Apocalipse, Brit Hadashah, Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 16. Apocalipse, revelação. O último livro. Capítulo 19, versículos de 11 a 16. Perfeito. De 11 a 16. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco. Montado nele estava o que é chamado fiel e verdadeiro, e em sua justiça executa o juízo e segue para a batalha. Seus olhos eram como chama flamejante,
e em sua cabeça havia muitas coroas reais, e possui um nome que só ele conhece. Possui um nome que só ele conhece. Esse cavaleiro aqui, ó. Esse cavaleiro aqui, ó. O nome dele, só ele sabe a pronúncia. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco. Montado nele estava o que é chamado fiel e verdadeiro, e em sua justiça executa o juízo e segue para a batalha. Seus olhos eram como chama flamejante, e em sua cabeça havia muitas coroas reais, e possui um nome que só ele conhece. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho fino, branco e puro, o seguiam em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele a governará com cetro de ferro. É ele que pisa o lagar, do qual flui o vinho da ira de Adonai, Deus dos exércitos celestiais. Em seu manto e em sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os judeus vão ser salvos? Nós vimos aqui que haverá um livramento na terra. Yeshua voltará com os seus santos. Esse livramento na terra é para o povo judeu, que estará cercado pelas nações, guerreando contra eles. Estará totalmente cercado. Nesse momento em que Israel estiver completamente cercado, que o inimigo é muito mais numeroso do que ele, Israel estará de joelhos, orando, clamando por Adonai. Nesse momento, Adonai se revela na pessoa de Yeshua, vindo em sua Shekinah, com os anjos e com aqueles que creram nele dentre as nações. São os santos, que nesse momento haviam sido arrebatadas antes de um período muito tenebroso conhecido como a Grande Tribulação, que deve durar 7 anos. Acontecerá o arrebatamento daqueles que creram em Yeshua, estarão com ele no céu por um período de 7 anos, comemorando o seu casamento com eles próprios, e durante esse período haverá grande sofrimento na terra, especialmente para aqueles que rejeitaram a Yeshua dentre as nações, que no final desses 7 anos vão se voltar contra os judeus, que já estiveram informados por Elias, Eliahu, de todos os demais detalhes. Nesse momento, então, após 7 anos, quando Israel estiver cercado de seus inimigos, Yeshua volta para a terra com aqueles que haviam sido arrebatados e salva Israel de forma miraculosa, exterminando todos os ímpios, pondo fim
a essa era má, essa era má chamada de Olam Hazé, essa presente era, esse mundo mau. Yeshua dará fim a isso e iniciará uma eternidade de paz, Olam Rabá, primeiramente com 1000 anos de paz aqui na terra restaurada, depois com novos céus e nova terra. Deus tem um plano para os judeus? Deus rejeitou os judeus? A chamada igreja é o novo Israel. Deus rejeitou Israel. Jeremias e Irmiyahu não é claro em dizer que jamais Deus rejeitará Israel para sempre. Romanos capítulo 9, versículo 1 até Romanos capítulo 11, versículo 33. Terá Deus um plano para Israel? Rejeitou Deus Israel? Não há salvação para o povo judeu? Os judeus não creem no Messias que veio? Por não compreender que há duas etapas, uma primeira e uma segunda vinda? Ou Deus nunca rejeitará Israel, como ele disse em sua palavra, sendo uma das características principais de Deus a imutabilidade? Isso é um atributo exclusivo de Deus. Dos 5 atributos de Deus: onisciência, onipotência, onipresença, eternidade, imutabilidade. Romanos capítulo 9, de versículo 1 até o capítulo 11, versículo 33. Vamos compreender o que acontece com os judeus hoje e o que acontecerá com os judeus? Vamos compreender? Parar com esse antissemitismo que existe no que se denomina a igreja cristã? Rejeita Deus Israel? Rejeita Deus os judeus? A rejeição dos judeus pelo Messias é definitiva? São todos os judeus que rejeitam o Messias que veio e voltará? Será que não existe crescendo cada vez mais o que se chama judaísmo messiânico? Os judeus não creem em Jesus? Não eram os apóstolos judeus? Sim. Os apóstolos, os Shelihim, eram judeus. Como alguém disse que eles não creem no Messias? Romanos capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 11, 33. Digo a verdade, como alguém que pertence ao Messias, não minto, e também minha consciência dá testemunho, governada pelo Ruach HaKodesh. Minha tristeza é tão grande e a dor em meu coração tão constante que eu desejaria pôr-me sob a maldição de Deus e ser separado do Messias, se isso pudesse ajudar meus irmãos, minha carne e meu sangue, o povo de Israel. Eles foram feitos filhos de Deus. A Shekinah esteve com eles. As alianças lhes pertencem, da mesma forma a outorga da Torá, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles
no que diz respeito à ascendência física, procedeu o Messias, que está acima de todos. Louvado seja Adonai para sempre. Amém. Entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado. Porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Na verdade, nem todos os descendentes são semente de Abraão. Ao contrário, a partir de Isaac deve ser considerada a sua semente. Em outras palavras, os descendentes físicos não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa referem-se a quem deve ser considerado semente de Abraão. Porque isso é o que a promessa disse: no tempo devido virei a Sara, no tempo devido virei e Sara terá um filho. Quanto mais o caso de Rivá, porque seus filhos tiveram o mesmo pai, Isaac, nosso pai, e antes deles terem nascido ou de terem feito qualquer coisa boa ou má, para que o plano de Deus pudesse permanecer como uma questão de escolha soberana, independente das ações deles, mas dependente de Deus, aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Isso concorda com a passagem em que está escrito: amei Yaakov, mas odiei Esaú. Por isso, devemos dizer: é injusto Deus fazer isso? De modo nenhum. Porque ele diz a Moshe: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu me compadecer. Portanto, isso não depende dos desejos ou esforços humanos, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque o Tanar diz ao faraó: por esta mesma razão eu o levantei, para que demonstre meu poder em você, de modo que meu nome seja conhecido em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quiser e endurece a quem quiser. Entretanto, vocês me dirão: então, por que ele ainda nos culpa? Afinal, quem resiste à sua vontade? Quem é você, mero ser humano, para objetar a Deus? O que foi formado pode dizer a quem o formou: por que me fizeste desse modo? Ou o oleiro não tem o direito de fazer da mesma massa de barro um recipiente para uso honroso e outro para uso desonroso? E se Deus, ainda que estivesse desejoso de demonstrar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com muita paciência as pessoas merecedoras de punição, prontas para a destruição? Que dizer se ele o fez para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos objetos de sua misericórdia, aos quais ele preparou de antemão para a glória, isto é, a nós, a quem ele chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: a quem não era meu povo, chamarei meu povo. A quem não era amada, chamarei amada. E no mesmo lugar que lhes foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Contudo, Yeshayahu, com referência a Israel, clama: ainda que o número do povo de Israel seja tão grande quanto o número dos grãos da areia do mar,
apenas o remanescente será salvo. Porque Adonai cumprirá sua palavra na terra, com certeza e sem demora. Além disso, como Eshaial disse anteriormente, se Adonai Tsabaoth não nos tivesse deixado uma semente, nós nos teríamos tornado como Sidom, estaríamos parecidos com Amorra. Portanto, o que devemos dizer? Isto é, os não-judeus, mesmo não tendo se esforçado pela justiça, obtiveram justiça. Mas esta é uma justiça baseada na confiança, emuná. Entretanto, Israel, mesmo mantendo a guarda da Torá, que oferece justiça, não alcançou o que a Torá oferece. Por quê? Porque eles não buscaram a justiça fundamentada na confiança, emuná, mas na prática de obras legalistas. Eles se chocaram com a pedra que faz tropeçar, como diz o Tanar. Vejam, põe em Sion uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, uma rocha que servirá de empecilho. Mas quem depositar sua confiança nela, emuná, não será humilhado. Capítulo 10. Irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus acerca de Israel é para a salvação deles. Porque posso testemunhar sobre o seu zelo para com Deus. Todavia, ele não se baseia no entendimento correto, pois desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas e, em vez disso, procuram fazê-lo do seu jeito, não se submetendo, portanto, à forma divina de tornar as pessoas justas. Porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita sua confiança, emuná. Porque Moshe escreveu sobre a justiça baseada na Torá. A pessoa que pratica estas coisas obterá a vida por intermédio delas. Além disso, a justiça baseada na confiança diz: não diga no seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer o Messias, ou quem descerá ao Sheol? Isto é, para fazer o Messias ressurgir dentre os mortos. O que então isto quer dizer? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 11 a 14. Isto é, a palavra sobre a confiança, emuná, que proclamamos. Se você reconhecer publicamente com a sua boca que Yeshua é Senhor e confiar de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será libertado. Porque com o coração se mantém a confiança, a emuná, e portanto é mantida a via para a justiça, ao passo que com a boca continua-se a fazer o reconhecimento público para a libertação. Porque a passagem citada diz que todo que depositar sua confiança nele não será humilhado. Isso significa que não há diferença entre judeus e não judeus. Adonai é o mesmo para com todos, rico
para com quem o invoca, porque todo que invocar o nome de Adonai será libertado. Mas como eles poderão invocar uma pessoa em quem não confiam? E como poderão confiar se não ouviram nada a respeito dele? E como poderão ouvir se ninguém o anunciar? E como as pessoas podem anunciá-lo a menos que Deus as envie? Como diz o Tanar, quão belos são os pés de quem anuncia boas notícias a respeito de coisas boas. A questão é que eles não deram atenção às boas novas, nem lhes obedeceram. Boas novas, Brit Hadashah. Porque Yeshayahu diz, Yeshayahu, Adonai, quem confiou no que ouviu de nós? Portanto, a confiança procede do que é ouvido, e o que se ouve provém da palavra anunciada a respeito do Messias. Contudo, eu pergunto, será que eles ouviram? Sim, eles ouviram. Sua voz percorreu toda a terra, e suas palavras até o fim do mundo. Entretanto, digo, será que Israel não entendeu? Provocarei ciúmes de uma não nação, mediante um povo sem entendimento, eu os deixarei irados. Devarim, Deuteronômio 32, 21. Além disso, Yeshayahu diz com ousadia, fui achado por quem não me procurava, tornei-me conhecido de quem não perguntava por mim. Entretanto, a respeito de Israel, ele diz, o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e contestador. Yeshayahu, capítulo 65, versículo 2. Capítulo 11 de Romanos, prosseguindo. Nesse caso, digo, Deus não repudiou o seu povo? De jeito nenhum. Deus rejeitou o seu povo? De jeito nenhum. Por que o apóstolo Paulo falando, o emissário Paulo? Eu mesmo sou filho de Israel, da semente de Abraão, da tribo de Beniamim. Deus não repudiou o seu povo. Shemuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22. Deus não repudiou o seu povo, a qual escolheu de antemão. Ou vocês não sabem o que o Tanar diz a respeito de Eliahu? Ele clamou a Deus contra Israel. Adonai, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que ficou e agora querem matar-me também. No entanto, qual foi a resposta de Deus para ele? Mantive para mim mesmo 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. O mesmo acontece na presente era. O mesmo acontece na presente era. Existe o remanescente escolhido pela graça. Você que tem preconceito com os judeus, que acha que os judeus não creem, que acha que os judeus não serão salvos, ainda hoje, mesmo hoje, existe um remanescente. Quer um exemplo? Pesquise judaísmo messiânico, só como exemplo. Isso para não falar de judeus ortodoxos, que sim,
pela sua fidelidade, pela sua emuná a Adonai, ao Tanar, sim, estão salvos. Crer em Yeshua é uma simples questão de tempo. O mesmo acontece na presente era. Existe o remanescente escolhido pela graça. Graça significa favor imerecido. É um favor que a pessoa não merece. Isso é graça. Se é pela graça, ela não se baseia em obras legalistas. De outra forma, a graça não seria mais graça. Segue-se que Israel não obteve o objetivo pelo qual se esforçava. Os escolhidos o alcançaram, mas o restante foi endurecido como pedra. Como diz o Tanar, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, cilada e castigo, que seus olhos fiquem escuros, para que não possam ver, e suas costas fiquem encurvadas continuamente. Nesse caso, digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? De maneira nenhuma. Brit Hadashah, tá? Novo Testamento, tá? De maneira, você que tem preconceito contra o povo judeu, tá? Será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? De maneira nenhuma. Romanos capítulo 11, versículo 11. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos gentios, para provocar-lhes ciúme. Além disso, se o tropeção deles enriquece o mundo, isto é, se a colocação temporária de Israel em uma condição menos favorável que a dos gentios lhe traz riquezas, quão maiores riquezas lhes trará Israel em sua plenitude? Entretanto, aos gentios dentre vocês digo isto, pelo fato de eu mesmo ser um emissário aos gentios, torno conhecida a importância do meu trabalho, na esperança de poder, de alguma forma, provocar ciúme em algumas pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significará quando o aceitarem? Será vida entre os mortos. Olan Rabá. Se a Alá, oferecida como primeiros frutos, é santa, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, também o são os ramos. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados, judeus não aceitaram, e você, gentil, você que não é judeu, uma oliveira brava, foi enxertado entre eles e se tornou coparticipante da rica raiz da oliveira, então não se glorie como se fosse melhor do que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você.
Não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. Então você dirá: os ramos foram partidos para que eu pudesse ser enxertado. Oh. É verdade. Mas o que isso quer dizer? Eles foram partidos por lhes faltar confiança. Entretanto, você manterá seu lugar apenas por causa da confiança, fidelidade, fé, fidelidade. É uma palavra só, tanto no hebraico como no grego. Portanto, não seja arrogante. Ao contrário, tema bastante. É para ter medo mesmo, se afastar, é para ter medo mesmo. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Vou repetir aqui. Cuidado com essa história calvinista de que agora você pode pecar porque uma vez salvo está salvo para sempre. Ah, você vai pecar de propósito? Sinto te informar, você nunca esteve salvo. Ah, mas me batizei, tomou banho. Ah, mas eu dou o dízimo, não faz mais do que obrigação. Ah, eu leio a Bíblia 2 vezes por semana, todo dia, pratica. Se você peca premeditado, sinto te informar, viu? Você sabe o que te aguarda, né? Lê o capítulo 6 de Hebreus, lê o capítulo 10 de Hebreus para você ter uma ideia. Não adianta você se enganar com o que disse o teu pastor. O meu pastor é Yeshua. O meu pastor é Adonai Yeshua. 22. Portanto, contemplem bastante a bondade de Deus e sua severidade. Não confunde Deus com Papai Noel, não. Não tenta fazer Deus de bozo, não. Por um lado, severidade para com os que caíram, mas, por outro lado, bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Além disso, os outros, se não persistirem na falta de confiança, fé, fidelidade, emuná, serão enxertados, porque Deus é capaz de enxertá-los de volta. Pois, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e enxertado de forma contrária à natureza em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Irmãos, quero que vocês entendam essa verdade, antes oculta, mas agora revelada. Para que não se considerem mais do que são. Essa insensibilidade, em certo grau, sobreveio a Israel até que o mundo dos gentios alcance a plenitude. E é dessa forma que todo Israel será salvo, como diz o Taná. De Sion virá o Redentor, ele afastará a impiedade de Jacob, e esta será a minha aliança com eles. Quando eu tirar seus pecados. Com respeito às boas novas, Brit Hadashah, Evangelho, eles são odiados por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, porque os presentes gratuitos de Deus e seu chamado são irrevogáveis.
do mesmo modo que vocês eram anteriormente desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia por causa da desobediência de Israel, também Israel tem sido desobediente agora, para que vocês lhes demonstrem a mesma misericórdia recebida de Deus, a fim de que eles a recebam. Porque Deus encerrou conjuntamente toda a humanidade sob a desobediência, a fim de demonstrar misericórdia para com todos. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão inescrutáveis são seus juízos! Quão insondáveis são seus caminhos! Baruch atah Adonai, Yeshua HaMashiach, Melech HaOlam. Am Israel Hai, Shalom. Bo Yeshua HaMashiach Eloheinu.